A lei de imigração, INA, né, que a gente chama, é feita pelo Congresso, né, e o presidente não tem poder de simplesmente mudar tudo. Mas regras internas e alguns critérios realmente mudaram. Exato, não tem nada de errado, você está fazendo o que você disse que você ia fazer, você não tem crime, você não fez nada de errado, não precisa ter medo, né? Sim. Agora, tem muita gente que realmente mentiu na aplicação e que às vezes tem algum problema. Hoje, DUI, né, é um problema para a imigração. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso maravilhoso podcast. E hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa que tem, assim, ó, know-how para falar do assunto, entendeu? Que eu sei que é um assunto que tá em alta, que tá todo mundo aí, ó, desesperado com tudo. Que é sobre o quê? O quê? Imigração, meus amores. E imigração deixa todo mundo assim, ó, meio cabreiro com a situação, o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que é mito, o que é verdade. Mas antes disso, eu preciso agradecer a Ideal English School por patrocinar o nosso podcast e fazer com que a gente consiga levar tanta informação boa para vocês. Então, já se inscrevam no nosso canal, deixa um joinha e coloca aqui nos comentários as suas dúvidas, o que vocês querem ver mais, ok? Com vocês, hoje, doutor Luciano Barcelos. Muito obrigada por ter aceitado. Obrigado você por me receber aqui. Eu fico muito feliz que o senhor aceitou mais uma vez. E antes da gente começar a falar sobre esse assunto tão polêmico que é a imigração, né? Eu queria que o senhor se apresentasse um pouco, falasse quem é o Luciano Barcelos. Tá, ótimo. Bom, eu sou o Luciano Barcelos, né? Sou advogado aqui na Flórida, no Brasil também. Eu estudei na França também, fiz um mestrado lá, e aí eu estava no Brasil e acabei aplicando para uma faculdade aqui e fui aceito. Então eu vim em 2017, fiz um LLM, que a gente chama, junto com o JD, que a gente fala também, que é a Law School mesmo. E depois eu fiz o Florida Bar e virei advogado aqui. Sim. E aí eu tenho meu escritório e a gente faz 80% da imigração, né? Por tudo que está acontecendo. Sim, bastante Mas coisa. a gente também faz corporate law, contratos, abertura de empresa, esse tipo de Acaba coisa. que engloba tudo que um advogado faz, mas hoje 80, né, por cento dos casos aí é baseado em imigração, Sim, né? Não tem como. E tudo. Dentro de imigração a gente faz tudo, desde a aplicação para vistos e também a parte de defesa de remoção e tudo. Ah, que legal. Então, por exemplo, se a pessoa está lá no Brasil e quiser fazer alguma aplicação de visto, vocês conseguem fazer o Sim. suporte. Sim, claro. Pessoal que está no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo. Que E aqui legal. dentro dos Estados Unidos também, os 50 estados, não importa onde a pessoa queira ir ou esteja, a gente atua em todas as... Isso é muito bacana porque a nossa patrocinadora, a Ideal English School, ela trabalha com vistos F1 e muita gente sempre pede uma indicação de pessoas com, né, que sejam reais, vamos Sim, dizer assim, né? Porque hoje em dia tem muito, vamos dizer, eu não quero ofender nada e nem ninguém, mas muita gente que se diz advogada a gente sabe que não é, né? Infelizmente tem muita gente mesmo que de repente é advogado no Brasil, mas não é aqui e finge que é. Muita gente que é paralegal e finge que está preparado para fazer uma coisa. Não assume exatamente a sua posição e acaba prejudicando as pessoas que precisam de certos auxílios. Agora a gente vai falar sobre o temido, imigração. Vamos começar por aí. Realmente, doutor Luciano, as coisas mudaram de um tempo para cá porque o Trump assumiu em janeiro, né? Então, as mudanças hoje são 100% voltadas a ele ter assumido? Olha, teve algumas mudanças, né? Assim, em questão de lei mesmo, nada realmente mudou, né? A lei de imigração, INA, né, que a gente chama, é feita pelo Congresso, né? E o presidente não tem o poder de simplesmente mudar tudo. Mas regras internas e alguns critérios realmente mudaram, né? Houve mudanças com a questão de asilo, né? Antes estava muito mais fácil, a pessoa entrava aqui e pedia um asilo, recebia Qualquer, né? e agora não está bem assim, está mais ou menos suspenso, vamos dizer assim, essa coisa de asilo. O rigor também está um pouco maior. Sim. Mas, assim, sobre esse medo todo, né? Já entrando nesse assunto do medo,
Eu acho que para muitas pessoas é injustificado, né? Porque eu tenho clientes, às vezes, que me ligam e de repente até já tem green card ou tem algum outro visto e falam, eu tô com medo de viajar, ou eu tô com medo de ser parado pela Sim, polícia. sim. Assim, e às vezes até eu fiz tipo, o seu caso não tem nada de errado, O tá que tudo que tá certo. acontecendo, Exato. né? Eu já sei do seu caso Tipo, de cor e exato, salteado. não tem nada de errado. Você tá fazendo o que você disse que você ia fazer, você não tem crime, você não fez nada de errado, não precisa ter medo, né? Sim, Agora, tem muita gente que realmente mentiu na aplicação e que às vezes tem algum problema. Hoje, DUI, né, é um problema para a imigração. Então, não é hora realmente tentar pegar atalhos, vamos dizer assim. Exato. Teve algum caso aí, assim, né? Só pra gente já começar um pouco mais leve, que você viu algum boato e você fala assim, gente, como que as pessoas estão acreditando que isso é uma regra, que isso é uma lei? Eu ouvi, teve uns meses atrás aí, um caso que ficou famoso dizendo que umas crianças que tinham nascido aqui, eram americanas, tinham sido deportadas, né? E Gente, é óbvio que um cidadão americano não pode ser deportado, né? impossível isso. E no caso era, na verdade, a mãe dessas crianças estava sendo deportada e a mãe optou por trazer as crianças com ela para o México, e o que é natural, né? É, uma mãe não vai querer deixar seus Exato. filhos, né? Mas as crianças podem voltar para os Estados Unidos quando elas quiserem, enfim. Mas é óbvio que é uma situação triste, né? Uma família que já morava aqui e Ah, tal, claro, mas claro. É qualquer deportação, né? sim, Qualquer situação que mude muito a vida de uma família é muito triste, né? Se não é de é, acordo com o que eles querem, né? exato. Então, você acredita que hoje, doutor Luciano, tá acontecendo o que só está sendo colocado em vigente aquilo que já existia? Sim, assim, de todo mundo que chega, principalmente no escritório, de que eu ouço falar, né, que eu tenho amigos advogados, obviamente, que também trabalham com imigração e a gente conversa, eu ainda não achei nenhum caso realmente de pessoas que não tinha nada errado, entendeu? Uhum. É que antes, talvez, só tá fora de status, fazia um pouco de vista grossa, vamos dizer assim, a pessoa não teria muitas consequências, mas hoje realmente as pessoas estão recebendo NTA, né, aquela Notice to Appear, né, que é onde se inicia o processo de deportação com Uhum. mais facilidade, vamos dizer assim. Sim. Então, às vezes, agora eu tenho visto muito de repente, a pessoa aplicou para um visto aqui dentro e teve o caso negado, em um mês, 2 meses, ela recebe uma NTA se ela não for Uau. embora, sabe? É. E antes a pessoa ficava pendurando ali um ajuste de status no outro, um visto no Tentava dar um outro. jeitinho, né? Hoje está um pouco mais Exato. regrado. E existe algum processo que o senhor acompanhou, já fez anteriormente e agora, né, faz também, mas você vê que esse processo ficou mais difícil porque eles estão aplicando mais? Ou tem algum processo específico? Olha, mais difíceis estão os asilos, né? Talvez os vistos humanitários, de maneira geral, né? O Sim, presidente não é muito fã, vamos dizer assim, dos vistos humanitários, né? Ele acha sim. que uma tragédia ou uma coisa assim não deve ser motivo de legalização, mas a verdade é que a lei existe, né? Se E deve existe a ser lei, as cumprida, pessoas exato. têm que ter essa liberdade, né? Mas por outro lado tem boas notícias também, né? Em relação principalmente a casos de casamento, né? Uhum. Está saindo assim super rápido, né? A gente Sim. tem casos no escritório aí com 70 dias a pessoa está com o green card na mão. Ai, que bênção. O que eu já estou em imigração tem 6, 7 anos por aí, e eu nunca vi tão rápido, Eu né? fico feliz com isso. É, Isso deixa a gente com o coração mais quentinho, vamos dizer assim, né? exato. Então, assim, Que para quem pode casar, tá noivo, casa logo e já faz os papéis, porque tá saindo super rápido isso é bom falar, porque como tem a dificuldade, é bom a gente falar também que existe a possibilidade de coisas que estão sendo melhores também, né? Para quem está fazendo certo, da forma certa. E as taxas. Isso o pessoal falou que sim, subiu drasticamente, né? Subiram algumas e a mais famosa aí é uma taxa que o governo colocou agora do H1B, né? O H1B é um visto que tem um cap, né? Um limite Uhum. anual e a gente tem que aplicar, é um sorteio, né? Geralmente tem mais pessoas aplicando do que vistos disponíveis.
E é muito usado por essas empresas de tecnologia, e não só elas, mas principalmente por elas. E o presidente agora colocou uma taxa de US$ 100.000 Uau. para aplicações feitas fora dos Estados Unidos, então só pelo consulado, né? Então, Nossa, se é a pessoa está bastante. aqui com visto de estudante e consegue aplicar para um H1B, é sorteado, tudo, ela não está sujeita a essa taxa, mas todo mundo de fora está. E foi uma coisa bem radical, né? Assim, 100 Nós, mil nós dólares. temos um funcionário da nossa escola que ele foi contemplado pelo Olha, que H1B bom. e foi muito legal, porque na época eu não entendia nada, nem sabia direito o que que era o H1B, porque eu falava assim, gente, que sorteio, mentira isso, e é de fato um É um sorteio, é muito sorteio, é. legal isso. E graças a Deus ele não teve essa taxa de 100 mil, mas ele ficou super feliz na época. Foi um processo assim longo, né? Mas que deu tudo certo. E são possibilidades reais, né? Isso que é o Sim. mais legal, ver possibilidades reais. Vamos mudar um pouquinho o assunto, né? Continuando na imigração, mas sobre extensão de visto, mudança de status. Existe um tempo certo para a pessoa fazer essas aplicações? Por exemplo, eu cheguei aqui ontem. Eu já posso estender meu visto de turista ou trocar de status? Como que funciona? Assim, ontem, literalmente não, né? Não. Porque a coisa precisa fazer sentido, né? Então, Sim, assim, claro. você, na hora que pede, por exemplo, uma extensão de visto de turista, você não só preenche um formulário e Hum. entrega. Você tem que explicar mais ou menos por que que você precisa dessa extensão, né? Então, muitas vezes a gente, né, o cliente está tirando um ano sabático, quer conhecer mais lugares nos Estados Unidos e quer viajar mais, e Sim, tudo bem. claro, e tá tudo bem. É. Então, sobre o tempo, né? O ideal é que se faça com bastante antecedência, nem tanto, né? Não Assim, precisa ser tipo 24 horas. mas eu prefiro fazer tudo com pelo menos 45 dias, no mínimo, aí antes, porque o importante é que a pessoa pelo menos receba o recibo do pedido antes Antes de vencer. de vencer, É, porque isso é importante. porque eles rejeitam, às vezes, a aplicação, tá faltando uma assinatura, faltando alguma coisa, e se Muita coisa rejeitar pode acontecer, muita né? coisa. Pode ter um shutdown aí e a carta não ser entregue. Sim. Então, o ideal é que a pessoa faça com essa antecedência para ter aí o recibo em mãos antes de passar o prazo dela, o status aqui, né? A consequência de uma pessoa que aplica tarde demais, vamos dizer assim, a pessoa aplicou com 15 dias de antecedência do visto, ou para extensão, ou para troca de status, ela aplica aí com 15 dias, vamos dizer assim. E teve um shutdown, não recebeu a carta, deu algum problema na documentação. Ela perde o status? Ela perde o status, assim, depois, quando o status vence, né? Tudo que tem Uhum. depois, ela tá fora Fora de de status. status. Mas assim, se for até. Eu nem gosto de falar isso para os clientes, porque aí eles usam, né? Isso. Aham, Mas, não, não dá, não dá. mas Gente, assim. vamos cortar. Não, mas se for até 180 dias, não tem banimento. Dá A pra. pessoa pode sair dos Estados Unidos, depois aplicar para outro visto sem problema nenhum. Se a violação, né, ficou fora do status mais de 180 dias até um ano, aí tem um banimento de 3 anos. E se a pessoa ficou mais de um ano fora do status, ela tem um banimento de 10 anos. Uau, é Então são muita consequências coisa. sérias, É né? muita coisa. É uma das dúvidas que a gente mais escuta, assim, principalmente na comunidade brasileira, né, que querendo ou não, eu estou muito perto, né, a minha comunidade, são essas pessoas indocumentadas. Porque hoje a gente sabe que tá um pouco mais complicado, né? A pessoa não ter uma drive license, a pessoa não pode ter uma vida normal, né? Isso acaba preocupando e tirando o sono de muita gente. Existe alguma alternativa real para quem está fora de status? Cada Sim, caso é um caso. sim, exato, mas existe. Tem, por exemplo, dentro do processo de deportação, né, existem algumas defesas que a gente pode levantar, mas depende de cada caso, né? Tem uma, por exemplo, que chama cancelamento de remoção, né? Uhum, Para qualificar, a pessoa tem que estar nos Estados Unidos há pelo menos 10 anos uhum. e ter um qualifying relative, né, que a gente fala, que é um membro da família que, por exemplo, tem um filho americano menor de idade, um filho que nasceu aqui, né, americano menor de idade, que precisa do pai ou da mãe para Sobreviver. sobreviver e tal. Então, se a pessoa não tiver crime, nada disso, a gente consegue cancelar a remoção dela e ela fica legalizada aqui depois e tal. Existe moção para terminar, né? Então, ou pedir para fechar administrativamente o caso, porque a pessoa
vai casar, tá noiva de um americano ou de uma americana e fala, olha, juiz, fecha o caso aqui, eu tô noivo e vou casar, eu não tenho Sim. nenhuma outra coisa que me impeça né, foi só uma violação de ou trabalho não autorizado ou de overstay, né, de ficar mais tempo do que precisa. Enfim, tem algumas defesas, tem asilo, né, às vezes convenção contra a tortura, tem uma série de coisas que, dependendo Dá do para ser caso... feito, né? O importante é revisar o histórico da pessoa, entender o caso, por isso que fala-se, né? Cada caso é uma situação. Exato. E é importante falar que até a pessoa que está fora de status, até aquelas que entraram pela fronteira do México sem ser inspecionadas e admitidas, é, elas podem casar com um cidadão americano ou aplicarem para aquele visto U ou o VAWA, né, da proteção contra a mulher, violência contra a mulher, e esses vistos perdoam Pequenas essas não, né, gente? violações. Essas violações, vamos dizer Exato. assim. Então eu acho que assim, a pessoa ela não tem que pensar que, vou ser presa, tô indocumentada, acabou minha vida. Tem que ter uma noção e procurar que não aconteça, né? Óbvio. Mas Assim, tem muita gente nessa situação e é complicado mesmo, né? Porque muita gente vive com um pouco de medo e isso é chato. E vai de novo de cada um, né? Assim, tem gente que realmente não tem muita defesa nenhuma para fazer. Então, o ideal é que corra o menos risco possível, né? sim, com Não ir em certeza. lugares que pode dar problema, né? Às vezes tem manifestações ou shows muito grandes, tudo. Evitar, né? Situações que dá para serem evitadas. É. Eu quero entrar um pouquinho sobre o asilo, que foram questões que nós recebemos bastante, assim, sobre imigração. Quando a gente abre a nossa caixinha aí Uhum. falando sobre os nossos convidados, a gente sempre pede qual que é a maior dúvida. E nós recebemos bastante perguntas sobre asilo, porque nós soubemos, né, que vários locais, escritórios que não têm tanta credibilidade, venderam asilo como se fosse a salvação, Uhum. né, para as pessoas. E existe a diferença, né? Existe a diferença do asilo para a pessoa que entra pelo México e a pessoa que entra de avião bonitinho. E tem diferença da pessoa que aplica o asilo quando chega ou aplica depois de muitos anos? Ótima pergunta. É assim, o asilo, via de regra, você tem que aplicar dentro de 1 ano da sua entrada nos Estados Unidos. Não Uhum. importa como você entrou, você pode ter Sim. entrado pelo México e você tem que aplicar dentro de 1 ano. Se você aplicar depois de 1 ano, você tem que explicar O por que porquê? que você não aplicou dentro de 1 ano. Geralmente tem várias coisas que dá para dizer. Às vezes procurou um advogado, o advogado deu uma assistência errada e esse tipo de coisa. Mas assim, tem muita, né, como você mencionou, a verdade é que tem muita fraude, né? Gente que inventa caso de asilo, Sim. acha que qualquer coisa justifica um asilo. E não é assim, o asilo você precisa provar um medo de perseguição futura ou que já tenha uma perseguição passada por motivo de raça, motivo político, orientação sexual, alguma Sim, coisa, com certeza. religião, alguma coisa nesse sentido. E por o Brasil ser um país grande, né? Geralmente a gente, os oficiais, né? Eu já vi decisões nesse sentido dizendo que, olha, se você está com medo de morar em São Paulo ou na Bahia, vai para o Rio Grande do Sul, vai para não sei aonde, o Brasil é grande. Mas a gente sabe que isso não é verdade também, tem muita gente com receio de crime organizado, alguma coisa assim, e a gente sabe que Sim. eles atuam no país inteiro, né? E que realmente os Estados Unidos seria muito mais seguro para eles Igual do quando a que pessoa sofre uma perseguição política, ela vai sofrer a perseguição política no país no inteiro, país porque inteiro. não tem como. O presidente continua sendo o mesmo e etc, Exato. né? Os partidos não mudam. Sim. E mudou muita coisa nessa questão dos processos dos asilos. Eu sei que eles estão mais rigorosos, né? Eles estão mais rigorosos aí na análise, e mudou a facilidade de aplicar, né? Antes, de novo, a pessoa entrava aqui pela fronteira, tinha um aplicativo, ela logo se entregava e depois de 6 meses ela podia aplicar para um work permit, né? Uhum. Uma autorização de trabalho e tal, e agora isso tudo está meio suspenso, assim, não tem mais essa E facilidade pelo que toda. eu sei, assim, pelo pouco que eu sei, antes parece que essas aplicações elas não tinham custo na imigração em si, né? Não tinha custo de work permit, nem de social, mas agora parece que os custos estão absurdos, né? Sim, boa, realmente tem custos agora que antes não tinha, agora também Sim, para autorização de viagem também tem um custo enorme lá que antes não não tinha desse existia, né? tamanho.
Uma coisa que a gente viu muita gente perguntando sobre o asilo. A pessoa que solicita um asilo, né, tá em processo, ela pode sair do país? Muita gente pergunta É isso. uma boa pergunta. É assim, se você aplicou para um asilo dizendo que você não está segura no Brasil, porque você está sendo perseguido lá, Não tem como. não faz sentido você tirar férias no Brasil, né? Assim, a migração aqui pode olhar isso e falar, pô, mas Tá será, errado né? isso aí, Se né? você se sente seguro para ir para lá, você não mereceria o asilo. Mas você pode ir para qualquer outro lugar, né? Você pode passar férias na Europa, se você quiser e tal. Então, assim, você não é proibido de viajar, mas ir para o país em que você argumentou que você não Argumentou que está você tem seguro, medo. não faz muito E sentido. isso a pessoa ela tem que pedir uma permissão especial. Sim, ela tem que pedir uma autorização, um advance parole, né? Que é uma Uhum. autorização para sair dos Estados... Pronto, para sair não, para entrar de volta, né? Pra entrar de volta. Sair Sair, pode. você sai, qualquer um sai, né? Eu queria até, assim, porque eu sei que as pessoas que estão com asilo hoje em dia, que foi uma das coisas que a gente mais escutou, é que elas estão com medo, porque diz que a pessoa foi parada pela polícia porque estava com o farol queimado. Tem um processo de asilo em andamento. Ela está sendo presa. Isso é um mito? Isso é uma realidade? O que está acontecendo? Olha, de experiência própria, assim, as pessoas que com asilo que foram presas, elas acabaram sendo presas por uma outra situação, não só por causa do asilo, né? Uma estava DUI, outra dirigindo sem carteira na Flórida, né? Na Flórida é difícil você pegar carteira de motorista, você realmente precisa provar o Sim. status aqui e o governador passou uma lei, o Congresso da Flórida, na verdade, passou uma lei há um tempo atrás que decidiu que algumas carteiras de motorista de alguns estados aqui não Não têm são validade. válidas, né? Então é como se você dirigisse sem carteira e dirigir sem carteira na Flórida é É crime. crime. É, mas assim, fora isso, uma pessoa só esperando o asilo, assim, que não tenha feito nada, eu ainda não vi. Essa questão de prisão, assim, eu falo que tá muito relativo, né? Porque a gente não sabe, mas quando você vai. Você escuta os boatos, porque o pessoal aqui gosta de falar, né? Eu nunca vi o povo que Sim. gosta. Eu sou uma que adoro falar e ouvir. É. Mas é a verdade. Infelizmente, eu tenho um colega que ele tá preso, né? Mas quando a gente. Ah, fulano foi preso por algum motivo. Eu falei, tá, gente, mas qual que é o motivo? Ah, dirigiu bêbado. Foi preso dirigindo bêbado. Além de estar dirigindo bêbado, ele não aceitou fazer os testes na hora, né? E paciência, não aceitou, não aceitou. Foi preso, aí agora diz que está aguardando numa outra penitenciária, acho que em Miami, para deportação. E ele tinha um caso de asilo pendente. Então, aí já faz mais sentido, porque assim, ainda que você esteja num processo de asilo, você precisa ter bom caráter moral para poder Sim. se legalizar aqui. E um DUI hoje pode dizer que você não tem um bom caráter Sim, com moral, certeza. e então não adianta nem esperar o julgamento do seu asilo, porque ainda que ele seja Aprovado, aprovado, você você não vai ter um tem. DIY. Então Uhum. tem essa É o que discussão. eu falo muito, assim, você está num país diferente, são regras diferentes, tem que É. respeitar. Gente, a pessoa sai, assim, eu jamais quero julgar alguém, porque cada um sabe da sua situação, mas vamos tentar. Quer tomar sua cervejinha, seu vinhozinho? Toma Não dentro de dirige, né? casa, né? Chama um Uber, não é Exato. todo dia, É, né? Então, é porque é aquilo, a gente sempre acha que vai acontecer com outro e nunca com a é, gente, né? exato. Então acaba que isso atrapalha as pessoas e é sempre. E aí que vira a imigração um vilão, Uhum, né? exato. Porque a imigração prendeu coitados sem nenhum motivo. Exatamente. A questão é essa, sem nenhum motivo, né? Sem nenhum motivo eu ainda não vi. De repente Exato. está acontecendo, mas eu realmente não vi. Sempre tem alguma coisa por trás. Uhum. Mas, por outro lado, eles realmente estão rigorosos, gente. Não é hora Sim. de fazer nada Eu errado. também acho. Espera virar cidadão. Bom, dirigir bêbado nunca, né? Nunca, em qualquer lugar. Nem quando Não, e virar aqui cidadão, na mas... Flórida, eu falo assim, não na Flórida, mas nos Estados Unidos ainda tem um pouco assim tipo, você pode tomar um vinho, Uhum, jantar com a sua esposa, com o seu marido, tomou um vinho, sim, foi embora pra casa e tá tudo bem. sim. Aqui não é igual ao Brasil que tem a lei seca, né? Aqui ainda você ainda pode. É só maneirar, É né? só não dirigir bêbado mesmo, né? Exato. E eu falo, gente, se a pessoa foi parada porque tava dirigindo bêbada, tava em alta velocidade, tava num. Exato. Aqui é muito raro blitz, né? Muito raro. Então, assim, se a pessoa foi pega porque ela cometeu alguma violação, pelo menos de trânsito, que justificou ela
ser parada pela polícia e aí levou... E são crimes reais aqui, né? Igual, por exemplo, essa questão de dirigir bêbado, velocidade muito acima do permitido. Isso é considerado como se fosse quase um homicídio. Eu não sei se eu estou fazendo uma comparação exagerada. Não como homicídio, óbvio, né? Deixa eu aumentar! Mas realmente é crime. Inclusive, tem uma lei recente, né? Se você tiver a mais de 100 milhas por hora aqui na Flórida, hoje é crime com prisão mesmo. Uau. Ou 50 milhas por hora a mais do que o limite permitido naquela via. Isso teve depois de um acidente que teve aí de um menino tirando racha e tal, que acabou causando a fatalidade aí de algumas pessoas. Bota em risco a vida de outras pessoas, Exato, né? Não, além da própria vida da pessoa que a pessoa não está se valorizando, ela está colocando pessoas inocentes em risco. É complicado. Esse governo Trump, né? A questão das deportações, as aceitações dos processos, você acha que isso está influenciando, talvez, negativamente também para o Trump? Porque é aquilo que eu falei, acaba que a imigração está sendo culpada de tudo, e muitas das vezes existe um porém. Não estou falando que a imigração é boazinha e nem também malvada, eu acho que é justa, mas como que isso tem afetado, assim, até uma futura... Porque o Trump tá aí há pouco tempo, vai fazer um ano, né? Ele ainda tem um caminho a ser percorrido, mas você vê que isso pode ser algo negativo para ele? Olha, assim, pelo que eu tô vendo aí de notícias aí de política, ele ainda tá com Índice de um aceitação índice bom. de aceitação bom e Eu também diz que o vejo isso. melhor ponto dele, que as pessoas mais aceitam, é a questão de imigração, né? E realmente, né, eu acho que a administração anterior estava leniente demais, né, com a questão de imigração, e aí vem o Trump agora e faz uma coisa talvez rigorosa demais, né? Para mim, eu acho que... Não tá tendo um meio termo, né? Exato. Ou tá muito firme ou muito largado. Exato, eu acho que poderia estar um pouco mais no meio termo aí. Mas é uma pergunta interessante no sentido da comunidade latina, né? Porque o Trump teve muitos votos da comunidade latina e agora todo mundo conhece alguém, tem um primo, um amigo, alguém que está sofrendo. E quando você sabe que a pessoa não é criminosa, né? Você fala, pô, a pessoa não faz nada de errado assim, mas, pô, tá sem visto. E aí você vê uma pessoa... Eu tenho um caso interessante, se você me permite contar Claro, por aqui. favor, a gente gosta disso. De um cliente que entrou com visto de turista e já estava aqui há quase 10 anos. E tem filho aqui, nasceu americano, casado, ele é casado e tal. E ele estava pilotando drone, né? Ele trabalha com audiovisual, essas coisas. E ele estava em Nova York pilotando um drone, onde ele sempre voava o drone lá, não tinha problema. Mas era bem na época da reunião da ONU lá. Então, naquele dia não podia pilotar drone. Então, o serviço secreto pegou ele lá, ele teve que mostrar as imagens. Chegou um expert em drone para ver as imagens. Ele, olha, tô filmando o pôr do sol, não tem nada... Até provar que A não é B. Exato. Então, assim, não era crime, ele não foi citado, intimado para nada relacionado a crime, mas no final da conversa ele falou, espera um pouquinho aí, né, o policial, e chegou o ICE e ele ficou preso e demorou, assim... O caso dele demorou um pouco mais que o normal para entrar no sistema e tal, mas ele ficou quase 10 dias preso. Um cara que nunca fez nada de errado, não bebe, não tem nada de errado. Literalmente foi só uma situação complicada, né? Que foi um erro. Exato. E isso é chato, né? E isso é a verdade. A gente não via isso acontecer uns anos atrás, entendeu? Tão rigoroso, né? Talvez... realmente as pessoas estão assustadas, porque... os boatos está acontecendo o seguinte, o ICE está parando, né? Eu escuto muito as pessoas falando isso, tá cheio de carro do ICE em tal lugar na Tiny Pike, na I-4 e não sei o quê. De fato, existe um lado da verdade nisso, né? Mas eu não tenho visto blitz. Eu não falo assim, gente, eu não vi blitz de ficar fazendo aquela filinha assim, parando todos os carros, eu não vi. Mas pode ser que eu esteja enganada, né? É aquilo, são situações novas para uma situação atual nova. Exatamente. Eu também não vi blitz assim, mas teve uma operação grande em Charlotte semana passada, que, né, eu tenho clientes lá que me ligaram assustados, sempre perguntam o que eu faço, né? Então, dica aqui, né? Se você estiver na sua casa, né, e o ICE aparecer na porta, você não saia da sua casa, né? Fale pela campainha ou pela fresta da porta.
Obviamente, não convide Não, eles não para entre, entrar. por favor. Mas seja muito educado, né? Não vai fazer a dona Florinda e oferecer um café, né? Exato. E peça sempre um warrant, né? Um mandado assinado por um juiz federal, né? Porque às vezes o ICE vem com um warrant que é do próprio ICE, né? O chefe do cara, e ele apresenta e tal. Se ele não tiver um mandado, você não abre Não a vai porta abrir a e ponto porta. final. Isso é até legal a gente entrar nesse assunto, que é uma das coisas que a gente recebeu muita pergunta foi sobre essas abordagens, né? Onde está sendo, como que está acontecendo essas abordagens na comunidade, né? Então o pessoal fala, tá tendo blitz, fui parado pela polícia, a polícia tá chamando o ICE, ou o ICE já estava atrás junto com a polícia. O que fazer quando isso acontecer, né? Por exemplo, estou dirigindo meu carro, fui parada porque estava mexendo no celular, que hoje agora é um crime aqui na Flórida, né? Então isso é muito bom falar, pessoal. Você não pode segurar o telefone, que é um crime, mesmo no sinal, né? Sim, sim. Não pode. Então, fui parada e chamaram o ICE. O que eu devo fazer? Bom, se você estiver dirigindo, você é obrigado a apresentar a sua carteira de motorista, registration, né? E o Seguro. insurance, isso, e o seguro. Fora isso, você pode falar educadamente para o policial que você quer invocar o seu direito ao silêncio e não falar nada e só responder perguntas na presença do seu advogado. Eu sei que falando assim parece fácil, na hora não é, mas tente. É simplesmente falar policial, naturalmente. com todo respeito, eu não tô, mas eu quero invocar meu direito ao silêncio. É importante saber que os policiais nos Estados Unidos podem, por lei, mentir para as pessoas. Então, às vezes, ele vai falar, não, se você responder essa pergunta, eu não chamo o ICE. E aí você responde, ele chama o ICE. E você vai falar, mas ele não adianta, ele pode mentir. Então, o ideal é que você realmente não fale nada. Essa informação é nova para mim. Eu não sabia que o policial... Porque a gente acha, né? O policial é uma pessoa, né, da lei. Vai mentir pra gente? Sim, bom saber. Eles podem. E eu, obviamente, respeito todos os policiais. Tenho amigos policiais, claro, inclusive. com certeza. Eles estão Mas fazendo é o o papel trabalho deles. Exato. É Exato. igual o senhor, como advogado, precisar fazer uma atitude que o advogado necessita. Exato. Ele faz o papel dele, a gente faz o nosso e o cliente, né? O nosso então, é falar pro cliente hoje, não no falar. estado da Flórida, se você for perguntado por um policial, um trooper ou xerife, né, sobre o seu status imigratório, você pode usar o direito de não querer falar ou você é obrigado a responder? Não, você pode usar o seu direito de não falar nada, né? E se você estiver andando na rua, por exemplo, né, e você não está dirigindo, e uma pessoa, né, o policial te parar, você pode simplesmente perguntar ao policial, o que eu estou fazendo de errado, eu né? estou detained, né? Eu estou preso ou eu estou livre para sair? Se o policial falar que você está preso, você fala, quero invocar meu direito ao silêncio, então, e pronto. E se ele falar que você está livre para sair, você sai e não fala nada. Exato. Eu já vi um videozinho de uma brincadeira que a pessoa fala assim, o primeiro nome e o outro nome é tipo, pode ir. Aí eu falo, tchau. Tá usando assim, ó. Existe algum direito básico do indocumentado quando ele é parado pela polícia, ICE, trooper, ou o que seja? Sim, a Constituição dos Estados Unidos se aplica para todo mundo que está aqui dentro, né? Inclusive para indocumentados. Então, o direito de permanecer em silêncio, o direito, a gente chama de Miranda Rights, né? Do policial ler os seus direitos antes, dizer que, né? Você tem direito a um advogado. Sim. Não para questão de imigração, né? Mas para questão criminal, você tem direito a um advogado do Estado e tal. Então, isso é importante, né? As pessoas saberem. Então, mesmo a pessoa sendo indocumentada, ela tem direitos básicos, né? É óbvio, isso é muito importante. E se a pessoa tem algum familiar que foi levado, qual que é o procedimento? Na mesma hora que ele está sendo levado, a pessoa recebe uma ligação? Ou é aquela coisa de filme que você ganha uma moedinha e vai ligar para alguém dentro da cadeia? Não, olha, o ICE tem, com essa questão de telefone, eles têm sido bem tranquilos. Né? A gente recebe ligação de gente presa assim toda hora então assim o ideal é que você tenha o telefone de um advogado, né? Sim. Para você ligar. E foi interessante essa pergunta porque quando a pessoa é presa, a primeira coisa que a gente faz é pedir para que ela saia mediante fiança, né? Bond. E aqui o juiz de imigração tem 2 motivos para deixar alguém preso. Alguém que não tem crime. Esse cara do drone, por exemplo. Sim. Ou esse seu amigo aí tem a questão do DUI, mas
também não precisa deixar a pessoa presa esperando julgamento por causa de um DUI se não teve ninguém ferido, né? O normal claro. não é deixar a pessoa presa desde agora. A gente pede bond. E aí tem 2 motivos que o juiz quer manter a pessoa presa. Um é se ele achar que a pessoa é um risco para a sociedade, né? Então, quando a pessoa foi presa por causa de crime, tudo geralmente o juiz pode falar, né? Dependendo do crime, obviamente, mas às vezes a pessoa foi pega com droga, alguma coisa assim, o juiz pode achar que ela é um risco para a sociedade e manter ela presa. O outro motivo seria risco de fuga, né? O juiz achar que a pessoa vai fugir para outro estado, né? E às vezes as pessoas... E tem gente que às vezes me pergunta, não, doutor, eu vou lá para o Arkansas, eu vou... Cara, não adianta. Não adianta. Você vão está nos Estados Unidos. Exato. Então, assim, quando a pessoa não cometeu crime, não tem essa coisa de risco para a sociedade, aí ela nomeia um advogado que está pedindo bonde, geralmente indica também que ela não vai fugir e tal, e aí a gente consegue o bonde e a pessoa espera todo esse processo aí em liberdade, né? Sim. E que, querendo ou não, é um processo que tem que ser feito, não adianta a gente tentar fugir igual ir pro Arkansas ou pro Alasca, ou viver em alguma ilha escondido que não vai ter jeito. Mas isso é bom saber, porque... eu fico imaginando, graças a Deus, Senhor, obrigado, tá tudo certo na documentação, mas eu tenho medo. Quem não tem medo? Eu sinceramente, eu não sei. Eu lembro que eu até tinha comentado com o senhor naquela época que meu padrasto, com tudo certo, tava com medo de ir na caixa de correio. E eu falava, meu Deus, calma, você tá tudo bem. Não fez nada de errado. Não fez nada de errado, você tá indo buscar as cartas a pé. E tava com visto, tudo certinho. Tava com visto, com status. E ele andava com tudo, era muito engraçado. Ele andava com o protocolo da renovação que a gente pediu a extensão, porque eu ia me mudar, e aí ele quis ficar. E ele andava com protocolo, com aprovação, andava com a carta que foi enviada para a imigração, tudo dentro do passaporte, assim. Eu morria de rir dele, mas tadinho. Medo a gente não se discute, cada um tem o seu, né? E essa questão do número, eu falo, gente, se der um branco na hora e o policial falar, não vai usar seu celular, né? Que bom que eles estão sendo um pouco mais flexíveis em relação a isso, porque... né? Dá um medo. Não, a pessoa consegue ligar bastante para a esposa ou para o advogado. Isso eles permitem, né? Que bom, né? Tudo tem um lado positivo. A pessoa que ela é indocumentada, isso foi uma questão assim que bombou, né? Bombou sobre isso. Ninguém quer chamar a polícia. Tá todo mundo com medo. Só que às vezes a pessoa teve um acidente de carro. A pessoa foi roubada, ela teve uma violência, uma agressão, uma ameaça. A pessoa, por estar indocumentada, ela tem medo, ela tem que ter esse medo de chamar a polícia? Assim, olha... é uma pergunta complicada, eu sei, né? Mas eu falei, bom, vamos perguntar. Essa é uma pergunta muito complicada. A resposta é muito, muito difícil, né? Porque, assim, a rigor, né? Pelo menos até... o governo anterior, inclusive o primeiro governo do Trump, né? Eu já trabalhava com imigração naquela época, não teria muito problema, né? A polícia estadual é uma coisa, a polícia federal de imigração é outra, não tinha muito esse tipo de problema. Hoje, eu evitaria, se não for nada assim muito grave. Dá pra dar uma respirada e sair andando? Vá, né? Assim, gente, se você tá sofrendo em casa com abuso, outros 500, não procure tem a polícia, né? Não aguente violência doméstica, tortura de maneira alguma, no trabalho. Exato. Vá atrás da polícia, até porque de repente você tem até vistos que você pode aplicar nessa situação. Sim. Então, assim, eu não estou sugerindo que você não procure ajuda da polícia. Pelo contrário. Procure ajuda da polícia. Mas se for alguma bobagem, tipo alguma uma discussão coisa... de trânsito. eu deixaria para lá, não é hora... De tentar de mexer, vamos ir lá cutucar o vespeiro assim com a varinha, não tá na hora, né? Qual que é a diferença hoje de ser parada por uma polícia local e pelo ICE mesmo? É mais rigoroso ou não? Tá tudo na mesma medida? Olha, aqui na Flórida tá um pouco chato, né? Porque os policiais agora... Tem o poder de agente, né? Tem o poder de perguntar e chamam o ICE toda hora. Óbvio isso está acontecendo mesmo, né? Os policiais estão chamando o ICE. Estão chamando... Então, eu tenho cliente de tudo, né? Eu tenho um cliente que falou que foi parado e o policial não chamou, mas a maioria, principalmente quem está com carteira de motorista desses estados específicos que não vale aqui na Flórida, é crime dirigir sem carteira, então a pessoa, o policial fala, cometeu um crime... tá sem status, aí chama o ICE, né?
Não tem muito Tá o que chato fazer. mesmo, né? Tá bem assim. Então, ultimamente, aqui na Flórida em si, separado pela polícia local, pelo ICE, é a mesma coisa, né? Quase a mesma. Assim, você tem a 95%. chance do cara não chamar o ICE, mas é mais complicado. Eu falo muito com os alunos da IES, né, que acabam vindo perguntar. A gente teve a situação de uma aluna, coitada, ela vai puxar minha orelha, porque é a terceira vez que eu tô falando dela aqui no nosso podcast, e eu sempre tô usando o caso dela, que depois, é lógico, a gente sentou e riu, mas eu imagino o desespero dela na hora. E ela era da Carolina do Norte ou do Sul, não sei exatamente, ela morava lá e se transferiu para começar a estudar aqui na Flórida. Ela falou, não aguentava mais o frio, veio embora para cá. Chegou aqui, enrolou para poder trocar a carteira dela. Foi parada pela polícia. Parada pela polícia e ela tem um ex-marido que eu morro de rir dela falando isso, que ele é redneck. Ele é terrível. E eu morro de rir disso dela. E ela falou assim que ele falava com o policial assim, pode prender, ela tá com a carteira. Ela já tá morando aí há 2 meses. Que ela falou que na hora ela embolou no inglês, ela não conseguia falar, só chorava. Porque tinham 2 policiais, um queria levar ela presa, o outro não. É bem aquela coisa de filme, policial bom, policial malvado. E aí ela falando sobre isso, e a sorte dela é que ela tinha um agendamento no DMV. Pra poder trocar a drive. Aí o policial falou, não, tudo bem, nós vamos deixar você ir. Mas ela quase morreu do coração. Então, assim, a situação, ela tá relativa, né? Porque o policial, ele pode sim aceitar. Eu tive uma amiga parada pela polícia sem status, sem a drive dela, que ela já tinha todas vencidas. E a policial falou assim, ó, vou te dar uma corte e tudo bem, você vai embora. Então, assim... tá complicado, né? E a orientação que eu tenho dado para todos os alunos da escola, que são F1, até amigos, né? Que eu sempre falo assim, eu não sou advogada, não sou nada, mas eu converso com muita gente. Claro. E acaba que a gente escuta histórias e eu falo que eu gosto de histórias de pessoas com credibilidade. Então, eu sou muito curiosa de ir a fundo, assim. E eu falo, gente, anda com todos os documentos. Anda com I-20, matrícula da escola, invoice que você paga na escola. Para quem tem documento, sei lá, asilo, anda com documento work permit social, o processo do asilo lá. E agora parece que até asilo tem uma nova taxa, né? Que anda com o pagamento da taxa, com não sei o quê. Anda com tudo. Porque se o cara perguntar, você tá com um negócio ali, ó. Sim. Isso é ótimo, você tem total razão. E a verdade é que a lei manda isso, né? Isso não é do Trump agora, hein? Já era uma lei... Todo mundo que não é cidadão americano tem que andar com prova do seu status aqui o tempo inteiro. Inclusive, pessoal que tem green card, né? Você tem que andar com o seu green card o tempo inteiro. Isso é um mito, né? Que o pessoal fica assim, é mito ou verdade? É mito ou verdade? Eu tenho que andar. Gente, anda. Tem que andar, E aí a pessoa fala, mas eu tenho medo de perder. Sim, não perde, gente. Por favor, você vai perder a chave do seu carro? Exato. Eu falo muito isso lá em casa. Ai, nossa, mas eu vou andar com esse tanto de papel, eu vou perder a chave. Falei, você vai perder seu pescoço? Não vai. Exato. Pendura no pescoço que for necessário. Mas não vai, tem que andar. Tem que andar, É documento diário. E isso é uma pergunta. Por exemplo, a pessoa vai viajar. Ela é necessário ela levar toda a documentação dela, viajando dentro da Flórida? Os alunos perguntam muito isso. Ah, eu vou para Nova York, eu vou para Las Vegas. Eu posso ir só com a minha drive e o meu passaporte, talvez? Ou não preciso? Tem que levar tudo? Não, assim, para viajar aqui, via de regra, você precisa daquele Real ID agora, né? Que é um documento emitido por um governo, que tem a sua foto e seu nome completo lá, né? Então, pode ser seu passaporte. E com validade. E com validade, sim. Boa. Então, assim, pode ser seu passaporte, drive license e tal. Isso é o que você realmente precisa para viajar. Mas o ideal é que você tenha seus documentos, porque se tudo, lá, né? em Las Vegas você for parado, alguma coisa, você tem como provar que você está aqui com um status legal. Eu acredito que essa é a informação correta também. Quem sou eu para falar, né? Óbvio. Mas eu acho que não custa nada. Sim, melhor levar. Tá seguro com aquilo ali, leva suas situações para evitar os seus riscos, né? Uma das coisas que a gente recebeu de questionamento foi sobre a aplicação de vistos, né? Pessoas que têm aplicado EB2, EB3 e vários outros que, se eu não me engano, são diversos, né? Opções de visto aí que as pessoas podem ter. As pessoas têm essa mania de, eu vou fazer sozinho porque é mais barato. Esse problema de fazer sozinho, isso leva muito
dá dor de cabeça pra você depois, Nossa, né? Porque a demais. pessoa vai vir te procurar depois de uma negativa. Sim, é muito comum a gente pegar caso de pessoas que tentaram fazer sozinhas e a coisa tá muito pior do que estaria se tivesse procurado a gente desde o início, né? Exatamente. Porque às vezes tem erros que poderiam ter sido evitados, né? E até estratégias mesmo, né? As pessoas às vezes ficou a moda do EB2, né? NW. Aham. E aí tem muita gente aplicando para EB2 e eu falava, mas você tem um caso de EB1, né? Que é muito mais rápido, muito mais, os critérios são mais objetivos. Enfim, então, sim, eu sei que eu sou suspeito para falar, né? Que Não, toda mas vez eu concordo Mas, também. Eu tive na época que eu apliquei há muitos anos atrás, na época do Covid. O Covid estava super em alta e os processos tudo parado. E eu lembro de alguma amiga minha falar assim: não gasta dinheiro com advogado, é caríssimo. A gente faz junto aqui, você usa o meu formulário e a gente vai preenchendo. Eu falei: olha, legal a sua proatividade, a sua boa vontade de querer me ajudar. Mas eu vou me endividar. Eu vou dar um jeitinho aqui. Porque eu preferi. o barato sai caro, muitas vezes. E aí depois ter que reaplicar, ter esse processo. E aí Deus me livre, igual receber uma carta de deportação por um erro bobo. A gente tem um caso agora no escritório que agora está chegando no final já, e é um caso de casamento, hein? Então, assim, que em tese é muito mais simples do que um caso de B1, de B2, né? Mas eles tentaram fazer sozinhos, o marido, que é um americano, só entrou com os 130, né? Não entrou com ajuste de status. Então, a esposa dele está fora de status aqui desde então. E agora, com tudo isso acontecendo, ela descobriu que ela não entrou com o ajuste. Eu falei, pois é. Então, surpresa! Pois você tem que entrar com o ajuste quanto antes, né? Enfim, então essas coisas acontecem. Acontecem. Sabe? Os nossos alunos da Ideal English School, eles perguntam muito sobre isso. E é uma pergunta, assim, muito... meu green card foi aprovado. Posso parar de estudar? A orientação é, de fato, o aluno esperar o documento chegar ou não? Recebi a aprovação, acabou, nunca mais vou ver escola na minha vida. Assim, o que... Você tem que cumprir o seu status, né? Então, se você tá com F1 aqui, você precisa realmente ir para a escola, esse tipo de coisa. Ser coerente ao seu status. A partir do momento que você entra com um pedido de ajuste de status, né? Se for um EB2 hoje, você só consegue entrar com ajuste se o seu dia de prioridade é lá atrás, né? Não sei de cabeça quando que tá agora, mas então você entra primeiro com 140, que é para pedir o reconhecimento que você é uma pessoa de interesse nacional e tal. E depois, quando chegar a sua vez na fila, você entra com ajuste. Em tese, quando você entra com o ajuste, você, em tese, pode parar de estudar, porque o seu ajuste está pendente e tal. Mas é mais seguro que você continue estudando, porque se o ajuste for negado lá na frente, você pode falar que você continuou cumprindo seu status de estudante o tempo todo. Então, isso mostra até uma boa fé da pessoa, né? Exato. Então, assim, o mais seguro, o ideal, espera o green card na mão. O green card chegou... Gente, tira aquela fotinho... como fala, aquela fotinho que todo mundo tira, que é típica, a pessoa recebendo o green card, assim, tampando os dados. Consegui! Exato. Quem não tem essa foto, não vê a hora de tirar. É verdade. Mas eu falo muito isso, eu acho que isso é muito importante, principalmente para os estudantes, né? Ou qualquer outro visto que está aguardando o seu green card. Eu sei, a aprovação é muito legal. Quando a gente recebe a notícia, foi aprovado, parece que o mundo... é bom demais. Nossa, é uma sensação surreal. Mas espera mais um pouquinho. Esperou até agora, né? Exato. Esperou tanto, né? Esperou tanto. Eu falo por mim. Eu esperei quase 4 anos. Olha. E eu falei, não, vamos esperar. Mas calma. Depois a gente comemora. Vamos comemorar internamente aqui. Tá tudo bem. Exatamente. E é mais ou menos isso, né? E paciência. Hoje tá existindo um visto mais difícil ou mais fácil? Olha, sim. Visto tem época, né? E eu trabalhava antes num escritório em Miami lá, e a minha chefe lá, uma época, falou isso de... na época ela falou, tá acabando a fase do L1. L1, nunca ouviu falar. L1 é um de transferência de executivo ou que legal. de uma empresa para outra, né? Então, a pessoa é um gerente no Brasil, tá vindo para uma empresa americana e tal. Visto bem interessante, ainda a gente faz bastante e tal. Mas isso realmente, que é o legal, né? Tem várias opções tem de mais de visto. 180 vistos Gente, nos Estados muita Unidos. coisa. E, enfim, tava numa época, em 2016, 2017, assim, tava muito L1, né? E aí ela comentou, nossa, tá acabando a fase do L1. E eu achei aquilo estranho, né? Eu falei, nossa, mas a lei não mudou, né?
E no final, obviamente, ela tem 30 anos, né, de advogado, eu tinha Sabia, acabado né? de chegar aqui, né? Ela sabia o que ela estava fazendo. E hoje, enfim, hoje que a gente tem feito muito, assim, é o visto O. Ele é de habilidades extraordinárias, mas ele deixa a sua própria empresa, ser o sponsor, né? Que E legal. pode ser uma empresa nova, então você não precisa ter tax return, nada disso. Desde que você tenha um sócio na empresa com 50%, assim, a própria empresa pode ser o sponsor e o sócio pode ser seu esposo, seus filhos, sei lá. E como os critérios são bem objetivos, né? É muito comum eu conversar, às vezes, com um cliente que hoje não qualifica para esse visto, por exemplo, porque precisa ter artigo publicado, matéria na mídia sobre você, prêmio e tal. Mas, como os critérios são objetivos, a gente pode ir atrás dessas provas, Correr atrás e correr disso, atrás né? disso, e a pessoa passa a qualificar em alguns meses, né? Então, mas eu não tenho artigo. Sim, Sim. escreve um artigo e publica, né? Simples, vamos correr Exato. atrás disso. Vira membro de associação, exerce um cargo aí em alguma associação, né? Advogado, por exemplo, tem muita gente agora sendo secretário da OAB de Barueri ou alguma coisa assim. Exerce esses cargos, né? Isso pega bem para visto, Tudo, né? né? Tudo que é positivo, acho que vai Claro, somar, né? Não exato. tem como. Exato, e é tudo verdade, né? Obviamente, ninguém está fazendo fraude nenhuma e a pessoa pode construir o visto dela, né? Sim. E é um visto que a pessoa pode renovar para sempre, né? Então ela pode ficar aqui com o O, renovando de ano em ano, né? Para sempre. E ficar bem, feliz, ficar bem, tranquilo, exato. né? E como ela pode trabalhar aqui na empresa, ela pode usar depois esse tempo para pedir um green card depois, considerando o tempo de trabalho dela aqui com o O. Então é um visto que tem saído muito, assim. Isso é muito bom saber, porque é um visto. Porque eu sou uma que ouvi falar alguma coisa, mas não tinha noção. Isso é ótimo para quem está ouvindo, né? Que são as possibilidades. E eu vou voltar na tecla que eu adoro bater, que é informação. Busque informação de pessoas com credibilidade. Exato. Cuidado, porque vai ter muita gente te prometendo green card em 2 meses e é mentira, né? Que você vai ficar bem fazendo um asilo, sei lá, um asilo imaginário, vamos dizer assim, né? E não é bem assim. Então, tenha motivos reais, situações reais. Tudo, eu brinco muito que a imigração é um buraco negro. Você entra ali dentro, você tem várias portinhas ali que você vai entrando, mas você tem que ter informação. Porque senão você vai entrar numa porta que depois, para sair, pode ser um pouco mais complicada. Sim, com certeza. E às vezes o que funcionou para o seu amigo não é o que vai funcionar para você, entendeu? Exatamente. Cada caso é um caso. Realmente, acho que pelo menos fazer uma consulta aí com alguém que realmente entenda, que seja da área, licenciado de verdade, né? Nos Estados Unidos, eu acho que é o ideal, né? Né, gente? Vamos lá, procurar uma pessoa licenciada, isso é importante. Doutor Luciano, eu agradeço muito ao nosso bate-papo. Eu tô muito feliz que o senhor aceitou, né, vir aqui. Imagina, o prazer é meu. Depois eu vou contar para vocês nos stories, tá? O que aconteceu. A gente puxou a orelha do produtor. Mas eu queria muito agradecer, porque é um papo que tá muito em alta. Tem muita mentira. Tem muita informação que é verdade, mas não tá sendo contada toda a verdade. E as pessoas ficam loucas e acabam tendo medo, passando medo. E a gente está vendo famílias indo embora, famílias sendo destruídas, pessoas parando de trabalhar, passando dificuldades por não ter a informação coerente, né? Exato, tem razão. Mas eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui. Estou sempre à disposição aí de vocês. Muito, muito obrigada. Eu quero que o senhor deixe seus contatos. A gente vai deixar tudo bonitinho aqui embaixo para o pessoal ir lá clicar e falar diretamente com a sua equipe. Mas eu gostaria que você falasse seus contatos, Instagram, tudo bonitinho aí pra gente. Tá bom. O escritório é Barcelos Law. Barcelos com 2 L's, tá, gente? Barcelos com 2 L's, exatamente. Barcelos.law é o site, né? No Instagram é Barcelos Law. E o WhatsApp é +1, né? Que o telefone é daqui, 786-354-5822. Perfeito. Então, vocês já sabem, meu povo. Tá com alguma dúvida imigratória? Entre em contato com o Dr. Luciano. Gente, ele tem uma equipe maravilhosa esperando lá, ó, para atender vocês. É melhor do que ficar na dúvida, depois fazer uma coisa que vai se arrepender. Então, procure a informação com credibilidade. Aqui no Simplify, a gente procura gente que tenha credibilidade no assunto. A gente não traz qualquer um aqui para passar para vocês as informações, tá bom? Então, é isso, meu povo. Mais uma vez, obrigada à Ideal English School por nos dar essa oportunidade de levar tanta informação bacana. E obrigada, pessoal, por assistir o nosso episódio. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.